Eu peço que a Daiane faça a apresentação, Daiane Simone. Tá bom. Bom, meu nome é Daiane. Hoje eu vim apresentar trabalho sobre modelos não lineares para estudar a curva de crescimento em tilápias do Nilo. Bom, vou dar uma breve introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e as considerações finais e os agradecimentos. Bom, atualmente a tilápia do Nilo é uma das espécies mais cultivadas no país também, em grandes e médias bacias hidrográficas do Brasil, além de ser uma espécie que apresenta um potencial de cultivo muito grande e também se adapta facilmente a qualquer ambiente e também por ser resistente às altas temperaturas. Bom, a curva típica de crescimento que vai ser estudada durante a vida da tilápia, ela apresenta uma forma sigmoide, ou seja, durante o primeira etapa da vida, o crescimento é lento, aí é seguido de um período de autoaceleração, que é até atingir o seu máximo da sua taxa. Aí, por volta da puberdade, que é onde ocorre a fase de autodesaceleração. Alguns modelos não lineares utilizados para o estudo desse crescimento são esses daqui, os modelos de Broyden, von Bertalanffy, Gompert, Logístico e Richards. São modelos que se destacam, pois são usados também para descrever o crescimento em outras áreas também. Bom, o objetivo desse trabalho foi comparar os diferentes modelos de crescimento, sendo esses modelos não lineares, em diferentes níveis de inclusão de probióticos na ração desses alevinos de tilápia do Nilo. Materiais. Bom, os alevinos utilizados foram tilápia do Nilo. Esse estudo foi conduzido na área de piscicultura na Universidade Federal da Grande Dourados. Foi realizado quatro tratamentos, neles incluídos diferentes níveis de probióticos na ração. Esses peixes foram alimentados com a ração 32% de proteína bruta, com fornecimento 2 vezes ao dia, durante um período de 4 meses. Foram utilizados 2 tanques-redes para cada tratamento, com 6 metros cúbicos cada, numa quantidade de animais, de 700 animais por tanque, com peso médio de 700 gramas, e com a temperatura da água entre 24 graus. Bom, para a seleção dos modelos não lineares, foram utilizados 3 critérios, sendo eles o critério de informação Akaiken, o critério de informação Bayesiano e o coeficiente de determinação ajustado. Ao todo, foram realizadas 4 biometrias, uma por mês, e as amostras eram coletados 15 animais para fazer os cálculos, e era utilizado o peso médio dos animais para esses cálculos. Bom, esses ajustes eles foram obtidos através do software SAS 9.0. Resultados. Bom, a gente pôde observar que os modelos de melhor ajuste aos dados foram os modelos de Broyd e o modelo de Gompert, e que quase todos atingiram a convergência, exceto o modelo de Richard, que não teve suas estimativas,
que para serem consideradas para o critério de ajuste. E aqui a gente pode observar que no parâmetro A, que as diferentes medidas entre os modelos que podem ser observados é que o menor foi apresentado no modelo logística e o maior no modelo Richard. Que também, por sua vez, apresentou intervalos de confiança maiores que os demais modelos, que apresentaram intervalos parecidos também. Já no parâmetro B, a gente pode observar que a menor diferença, há alguma diferença, sendo que o maior foi no valor no modelo logística também, e o menor valor foi no modelo Richard. E que o parâmetro K também, no parâmetro K, os modelos de Broyd e Gompertz foram os que apresentaram os menores intervalos de confiança. E na avaliação desses modelos, os que apresentam os menores valores é os que se mostram mais ajustados aos dados. Considerações finais. Bom, eu concluí que esses modelos não lineares que apresentaram os melhores resultados foram os modelos de Gompertz e o modelo logístico para o estudo do crescimento de tilápia, e que o modelo de Broyd e o modelo de Gompertz foram os que se mostraram mais ajustados aos dados do estudo. Bom, meu agradecimento, eu gostaria de agradecer ao professor, ao meu orientador, professor Leonardo Oliveira Seno, e a professora Sheila Nogueira de Oliveira, no auxílio desse estudo, e também agradecer ao FGD e à CNPq por ter proporcionado a bolsa de iniciação. Muito obrigada. Ok. Daiane, obrigado. Foram 7 minutos. Passo a palavra para a professora Daermos. Daiane, parabéns por sua apresentação. Você fez a biometria a cada 30 dias, né? Isso. Quantos peixes foram medidos na biometria? Cada biometria foram 15 animais. 15 animais por tanque. De cada tanque. Tá, esses animais, eles eram marcados, chipados? Não. A gente só via os resultados, pegava o peso, né? Mas a gente não chipava, não. Então, na verdade, então, você utilizou, para fazer a aplicação dos modelos, você utilizou a média. Isso. Para jogar no modelo, ou os dados individuais? Eu não escutei. Deixa eu tentar repetir a minha pergunta. Para fazer o modelo, para aplicar, você precisa do crescimento deles, né? Você tem a biometria inicial, né, o peso inicial, e depois o crescimento. Não é o crescimento individual de cada peixe, é a média. É isso? Isso. Então você só usou a média para obter os valores dos seus resultados. Sim. Isso mesmo? Isso. Ok. Que geralmente, né, se faz com peixes marcados, né, quando a gente fala em modelos de crescimento, você trabalha com indivíduo. Então você não trabalhou com indivíduo, um grupo de indivíduos. Então tá. Quantas biometrias mesmo foram feitas? 4 biometrias. E o peso inicial era? Começou com 700 gramas. E terminou com? Peso final?
na última biometria? Foi por volta de um quilo e entre quase 1 quilo. Ok. Então, houve um ganho de peso aí médio de 300 gramas, então, aproximadamente. Sim. Então tá, Daiane. Minhas considerações eram essas. Né? Então, parabéns pela sua apresentação e continue aí desenvolvendo os outros trabalhos de pesquisa. Muito obrigada. Desculpa falar muito rápido. Não, tranquilo. Foi boa a apresentação. Obrigada. Obrigado, então, Daiane, pela sua participação, parabéns pela avaliação. Eu vou passar, então, para a Estela, por favor. Estela. Boa tarde, meu nome é Estela. Eu vou apresentar sobre correlações entre as variáveis na produção de tilápia do Nilo. Vou dar uma introdução. O crescimento populacional mundial, ele traz consigo um aumento na demanda de produção de alimento. E a aquicultura continental, ela pode contribuir de uma forma positiva nesse contexto. Se for observar os dados de 2016, onde a produção foi de 51,4 milhões de toneladas, de um total aquícola de 88% foi utilizado para consumo humano. Percebendo também que teve aumento no consumo da carne de peixe. A piscicultura brasileira, ela vem crescendo de forma significativa, porque segundo o site Peixe BR, 722,560 toneladas de peixe de cultivo, eles foram produzidos em 2018 e obteve um aumento de 4,8 em relação ao ano anterior. Com as melhoras no sistema de distribuição de produtos e aumento na produção, colaboraram para ter um aumento na importância mundial do Brasil. A eficiência da produção de tilápia, ela depende de várias características, principalmente do alto valor comercial, como o ganho em peso, o rendimento de filé, e assim como para outros animais de produção. O melhoramento genético em peixes, ele resulta em um fenótipo mais produtivo, para garantir um contínuo crescimento e a viabilidade da cadeia produtiva. O objetivo desse trabalho é mostrar o estudo de características correlacionadas, que é o objetivo de seleção, que ele pode atuar como uma ferramenta de uma forma de obter ganho genético, materiais e método. O conjunto de dados foi obtido durante o abate de tilápias numa empresa daqui da região da Grande Dourados. Ela possui o selo de inspeção municipal. Todos os animais eram do sexo masculino, com peso médio de 779 gramas. Os animais, foi cultivado no sistema intensivo de tanque e rede e alimentado com ração comercial, de acordo com as fases do cultivo. Para a coleta de informações pré-abate, os animais foram sensibilizados com óleo de cravo, com a dose de 120 miligramas, segundo a referência de Delpo e Paiva, 2012. Já anestesiados de forma individual, eles foram coletados as medidas. Para a coleta das medidas ultrassonográficas, os animais eles permaneceram em bandejas submersas em água contendo o óleo de cravo. E com óleo de cravo. E os animais permaneceram. Eu me perdi aqui. Para a coleta de informações pré-abate, os animais eles foram sensibilizados com óleo de cravo, com a dose de 120 miligramas, segundo a referência de Delbon e Paiva, 2012. Já anestesiados de forma individual, foram coletadas as medidas, que é peso vivo, PV, comprimento total, CT.
Comprimento padrão, CP, altura 1, AL1, medida à frente do primeiro raio da nadadeira dorsal. Largura 1, LA1, medida à frente do primeiro raio da nadadeira dorsal. Cabeça, CAB, que comprimenta entre a extremidade anterior da cabeça e ao bordo caudal do opérculo. Altura 2, AL2, medida do pendúculo caudal. Largura 2, LA2, medida do pendúculo caudal. Medidas de ultrassonografia foram tomadas nas mesmas regiões da biometria, como ultrassom 1, AUS1, que corresponde para a captura de imagens da mesma região de altura 1, largura do ultrassom 1, LUS1, que corresponde à mesma região da largura 1, altura do ultrassom 1, AULS1, que corresponde à altura do ultrassom 1, corresponde à altura 1. O mesmo ocorre para as informações do ultrassom, que seria da ultrassom 2, AL2, largura do ultrassom 2, LA2, e altura do ultrassom 2, AL2. Para a coleta de medidas ultrassonográficas, os animais eles permanecem em bandeja submersa em água contendo óleo cravo e com o auxílio do aparelho portátil Oxon Technologic KX2000G com tradutor de 5MZ foram realizadas capturas de imagem. Os animais eles permanecem anestésicos até a morte e logo em seguida foram abatidos e pelo método já adotado, que é a sangria por corte das brânquias, e dessa forma foi obtido os filés e foram avaliados em relação ao volume e medido por meio de deslocamento por água. Foi com imersão das duas bandas de filé em uma proveta de 2 litros, onde as medidas é considerada em ml. Posteriormente, as bandas de filé eles foram pesados e obtido filé 1, F1 e filé 2, F2. E foi avaliado separadamente, considerando as mesmas regiões biométricas e de coleta de imagens do ultrassom, e formando as variáveis de altura do filé 1, F1A, da mesma região da altura 1, e largura do filé 1, F1L, mesma região da altura 1. O comprimento do filé, F1C, considerando a extensão cranial caudal, e sendo o mesmo para o filé 2. As peles que foram obtidas, elas foram pesadas e gerada informação de PL, que ficou em grama. O conjunto de dados foi formado por 26 variáveis de 32 exemplares de peixe e foi obtida a matriz de correlação entre todas as variáveis mensuradas. Para a avaliação de multicolinearidade entre as características e a dependência linear entre elas, que pode redundar em uma matriz singular ou mal condicionada. E todas as análises foram feitas utilizando o programa SAC Syntem de versão 8.0 de 1999. Resultado. Como resultado, pode-se observar a correlação entre as características em alguns casos apresenta-se alta, como 0,90 entre o filé 2 e 0,78 entre a largura do filé 1 e 2. E ainda teve o comprimento total e a carcaça teve uma relação positiva com todas as características, exceto a altura do ultrassom. E observando a largura da cabeça e a altura 2, foi de 0,35 e comprimento para 0,36. Segundo Hunter 2005, obteve uma correlação de 0,38 para o comprimento da cabeça e 0,51 da largura. O autor estimaram a durabilidade para o peso corporal, comprimento total, altura e largura moderadas a alta, que variaram entre 20 e 35. Que demonstra que informações de ultrassom pode ser uma ferramenta interessante, por meio de selecionar produtores com potencial genético para peso vivo, uma vez que se trata de uma técnica não invasiva.
Aqui é a tabela dos resultados, onde dá para perceber que está marcado com quadrado azul, do filé 2 teve 0,90, e a altura do filé 1 e 2, que foi para 0,78. E onde a altura do ultrassom deu negativo ou um número muito abaixo. Considerações finais. Dessa forma, conclui-se que o estudo de correlação entre as variáveis biométricas e abate e de ultrassom pode contribuir para a cadeia produtiva, bem como incentivar o uso de técnicas não invasivas, como ultrassom para a seleção de reprodutores com potencial produtivo. Agradeço ao FGD, ao CNPq, que me proporcionou uma bolsa de iniciação para este projeto, e agradeço aos meus professores que me orientou, a Sheila Nogueira de Oliveira e Leonardo Oliveira Senna. Ok, agradeço então, Estela. Já foram 11 minutos, passo a palavra para o professor, doutor Odair. Estela, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito interessante, com muitas aplicações. Então, eu chamo a Gabriela. Olá, boa tarde, meu nome é Gabriela, sou acadêmica do curso de Engenharia de Agricultura, minha área de pesquisa é em Tecnologia do Pescado, e hoje meu trabalho é sobre efeitos de tempos de repouso pós-transporte, sobre a coloração e textura de filés da patinga. Bom, na aquicultura são evidenciados vários agentes estressantes durante o manejo pré-abate e abate de peixes até o processamento, né, até a área de abate dele. Entre eles, destaca-se o transporte dos animais vivos, uma vez que já ocorre o estresse durante o manejo da despesca, e normalmente esses animais são transportados em caixas com alta densidade de estocagem, com baixa qualidade nos parâmetros de água, o que causa uma agitação e a busca de fuga desses animais, causando um estresse agudo que desencadeia reações fisiológicas, que vai gerar um gasto de energia e, consequentemente, bioquímicas, prejudicando na qualidade do filé, uma vez que esse gasto de energia está estritamente ligado aos processos de rigor mortis. Então, consequentemente, acelerando o processo de rigor mortis, você terá mais para frente filés prejudicados. Por exemplo, a aceleração da energia fará com que tenha o acréscimo do ácido lático, que fará que o pH do músculo do animal caia, que posteriormente fará a degradação das proteínas miofibrilares, gerando problemas na textura e na coloração, que nesse caso foi o que foi estudado nesse trabalho. Então, é estritamente importante que ocorra um repouso pós-transporte dos animais antes que ocorra o abate dos mesmos. Então, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da recuperação do transporte em diferentes tempos sobre a coloração e textura dos filés processados durante o pré e pós-rigor mortis da patinga, um peixe proveniente do cruzamento do macho do pacu e fêmea da pirapitinga. O experimento foi conduzido em um esquema fatorial 4x2. Então, foram 4 tratamentos de 0, 2, 4 e 6 horas de repouso pós-transporte e 2 fases de processamento dos filés. 10 filés foram processados em estado de pré-rigor e 5 filés em estado de pós-rigor. Também teve um tratamento controle, onde 15 filés foram eutanasiados por secção da medula imediatamente após retirados do viveiro. Após a despesca, os peixes foram submetidos ao transporte durante 1 hora na densidade de 225 quilos de peixes por metro cúbico, o que geralmente causa um estresse agudo nesses animais. Após o transporte foram amostrados 15 peixes, que é o tratamento de 0 horas, onde não ocorreu um repouso pós-transporte, e os animais restantes foram distribuídos em 3 caixas d'água, correspondente aos tratamentos de 2, 4 e 6 horas de repouso.
Então, aqui temos a imagem do nosso trabalho, onde os animais foram confeccionados para o transporte, e posteriormente os tratamentos de 2, 4, 6 horas de repouso antes do abate dos animais. Todos os animais foram submetidos à eutanásia por secção da medula espinhal e acondicionados em gelo. De cada tratamento, realizou-se o processo de 10 peixes durante pré-rigor e, após 24 horas, o processamento de 5 peixes na fase de pós-rigor mortis. Após a filetagem, foram analisadas a cor, com os parâmetros de luminosidade, intensidade de amarelo e intensidade de vermelho, e a força de cisalhamento para ver a textura dos filés. Foram analisadas com o calorímetro 6 pontos dos filés para as análises, e para a textura, a triplicata de 3 cubinhos do filé, com tamanho de 2 por 2 e altura de 2,5, e passado pelo aparelho que mede a força de cisalhamento. Aqui nós temos os resultados e discussões, só os resultados no caso. Foi submetido pelo teste ANOVA e as médias que tiveram um efeito significativo passado pelo teste de Dunnett e Tuckey. De modo geral, a interação de tempo de repouso pós-transporte e o estado de rigor mortis ocorreu efeito significativo em todas as análises. Eu quero colocar um parêntese, que o nosso trabalho foi desenvolvido em um grande projeto com diversas análises. Aqui eu estou apresentando sobre coloração e textura, mas nós fizemos também análise de glicose sanguínea, e com ele nós verificamos que após 6 horas de repouso, os animais haviam diminuído o estresse agudo. Então, peixes processados em estado de pré-rigor, após 6 horas de recuperação do transporte, apresentaram filés com maior luminosidade, menor intensidade de vermelho e maior força de cisalhamento. Em relação à menor intensidade de vermelho e maior força de cisalhamento, são parâmetros benéficos para a qualidade do filé, uma vez que o consumidor, ele exige, diferente da carne bovina, ele exige uma carne mais branca, com menor intensidade de vermelho e com maior textura. Já a luminosidade não é algo comum durante o pré-rigor, né? Não é um parâmetro de boa qualidade da carne. Talvez foi bem difícil encontrar resultados com híbrido de Patinga, principalmente no processamento de pós-rigor mortis. Normalmente a gente vê durante o pré-rigor. Então ainda faltam muitos estudos. Talvez essa luminosidade seja algo da espécie. Enfim, foi algo bem diferente. Filés processados após 4 horas de repouso em estado de pré-rigor apresentaram maior intensidade de vermelho. Já em estado de pós-rigor, apresentaram maior intensidade de amarelo. São parâmetros que são indicativos de que os filés ainda foram de animais processados em estresse. Então, e a glicose sanguínea também indicou que animais com 4 horas de repouso não foi o suficiente para adquirir filés de qualidade. Eles ainda estavam estressados. Então, apresentaram grande intensidade de amarelo e intensidade de vermelho. Normalmente, essa intensidade de vermelho é devido ao acúmulo de mioglobina causado pela agitação do animal. De forma geral, os filés processados em estado de pós-rigor apresentaram menor luminosidade e intensidade de amarelo. Isso na literatura também é algo que não é comum, porque normalmente em pós-rigor já há um aumento de luminosidade e intensidade de amarelo, e no caso desses filés, foi ao contrário. Então, conclui-se que o repouso pós-transporte por 6 horas e o processamento em período de pré-rigor mortis é eficaz para proporcionar filés de patingas mais firmes e com coloração mais clara, que é o que a exigência do consumidor é o que eles exigem no caso. Só o parâmetro da luminosidade que ainda ficou uma incógnita.
Um agradecimento especial ao CNPq pela concessão da bolsa, a primeira autora, que no caso sou eu, e também a minha orientadora, Helenice, e aos meus colegas de pesquisa. Acho que é isso. Alguma dúvida? Eu falei muito rápido? Não, 9 minutos. Isabela. Gabriela. Não passa a palavra para... Gabriela, desculpe. Passa a palavra agora para o avaliador, Odair, se tiver as considerações, perguntas. Parabéns, Gabriela. Eu gostei muito da sua apresentação. Não achei que foi tão rápido assim. Achei que você teve uma entonação de voz muito boa. Trabalho é excelente. Trabalho muito interessante, muito importante para a atividade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas bem breves. Uhum. Por que a escolha da Patinga? Inicialmente, o nosso projeto estava querendo fazer com pacu, por ser um peixe nativo e pouco estudado, principalmente por a gente estar numa área continental, né? E ainda é pouco estudado. Porém, o período de abate é que, quando nós realizamos o projeto, ainda não tinha pacu para abate. Então, nós escolhemos o híbrido da Patinga, no caso. É porque todos os estudos é voltado para a tilápia, né? Aí a gente quis também fazer como nativo. Perfeito. Teve aprovação no Comitê de Ética? Teve. Eu acho importante colocar na apresentação que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Entendi. Uma outra sugestão, só para a questão de melhora, a tabela com resultado ficou difícil visualização aqui na sua apresentação. Então, eu ia sugerir uma próxima apresentação para você uma alternativa para melhorar a apresentação da tabela do resultado. Ok. Eu achei também que ficou pequenininha, né, para a leitura. Da próxima eu vou melhorar. Então, perfeito. De modo geral, queria parabenizá-la pelo excelente trabalho, uma pesquisa muito relevante, e continue, né? Eu espero que continue aí com outras pesquisas aí para um maior desenvolvimento dessa área. Então, meus parabéns, e as minhas considerações são essas. Muito obrigada. Ótimo, parabéns, então, Gabriela. E eu passo agora a vez para... Pode ouvir sua apresentação, por favor, e passo para a Isabelle. Então, boa tarde, eu sou a Isabelle. O tema do meu trabalho é a influência do período de alimentação com hormônio no processo de masculinização de alevinos de tilápia. Vou fazer uma breve introdução. A tilápia, ela vem crescendo gradativamente a produção no Brasil, por se adaptar a diferentes temperaturas que se encontram no país, ter um curto ciclo de produção, um alto crescimento, ter uma aceitabilidade com diversos tipos de alimento, e entre outros fatores, assim. Mas há também, por um lado, um problema, que é em relação à sua maturação sexual precoce, que faz com que, se num viveiro se encontra uma quantidade considerável de fêmeas, elas vão entrar em maturação precoce, e a energia que ser utilizada para o crescimento vai ser utilizada para a reprodução. E isso vai gerar uma superpopulação no viveiro e um lote desigual, que é considerado um problema para o produtor, que vai ter uma demora para ocorrer a venda do seu lote e também um desperdício em alimento. Por isso, vem se tentando mudar essa situação e resolver o problema da reprodução da tilápia. Isso é feito através da masculinização das larvas. Uma das técnicas mais utilizadas é através da alimentação dos alevinos com o hormônio sexual masculino, que ela é uma das técnicas mais utilizadas por ter uma alta taxa de resultado, chegando até 99% de masculinização.
Mas também pode ocorrer que essa taxa não fique nesse resultado, pois se ocorrer que os alevines se encontrem num tamanho maior do que o inicial, após a desova, ou numa umidade elevada, se tiver fatores ambientais interferindo, não vai conseguir chegar a esse resultado. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tempo de fornecimento da ração com hormônio no processo de masculinização. O experimento foi realizado no setor de piscicultura da Embrapa de Dourados. Foi feita a coleta num viveiro dos alevinos após a desova e transportado para o laboratório, onde foi feita a separação dos alevinos em 20 caixas d'água com 600 litros, onde ficou 500 alevinos em cada caixa, e a separação foi feita por delineamento totalmente casualizado, e teve também o sistema de recirculação e aeração constante durante todo o experimento. Foi feita a preparação de 2 tipos de alimentação. A primeira é a ração controle, que era uma ração industrial com 48% de proteína, e a segunda alimentação era a ração também com 48% de proteína, mas com adição de 30 miligramas por quilo do hormônio 17 alfa-metiltestosterona. Foi utilizado 5 tratamentos com 4 repetições cada. Que aí foi o tratamento 1, a ração isenta de hormônio, que foi o controle. O tratamento 2, a ração com hormônio fornecida por 8 dias. O tratamento 3, a ração com hormônio fornecida por 16 dias. O tratamento 4, ração com hormônio fornecida por 24 dias. E o tratamento 5, ração com hormônio fornecida por 32 dias. O resultado da masculinização de cada tratamento foi que no tratamento 1 ocorreu 61% de machos, o tratamento 2 teve 89% de machos, o tratamento 3 teve 97% de macho, o tratamento 4 teve 98,50% de macho, e o tratamento 5 teve 99,75% de macho. Não houve diferença nos valores de sobrevivência e também não houve diferença no ganho de peso entre os tratamentos. No final dos 32 dias da alimentação, todos os alimentos foram alimentados com ração isenta de hormônio, até chegarem a 20 gramas, onde foi feito a contagem para a taxa de sobrevivência e também foi selecionado ao caso 100 alevinos para fazer o teste de masculinização, onde eles foram selecionados, foram imergidos em banho com anestésico eugenol, foram sofrer o banho, depois até estarem anestesiados, onde foram sacrificados, foi feita a invisceração e a retirada das gônadas, que foram colocadas em lâminas e observadas no microscópio para determinação se era um masculino ou feminino. Como pode ser observado aqui, foi feita a abertura do peixe para retirada da gônada, a gônada na lâmina para poder ser observada, e aqui é a gônada feminina no microscópio. Ela é diferenciada da masculina porque no seu interior são círculos perfeitos, e a masculina, o interior dela já é todo estriado. Isso é a diferença entre elas. E as considerações finais é que o período de fornecimento demonstrou ser fundamental para a masculinização de alevinos de tilápia, pois a ração fornecida por 32 dias teve a melhor taxa de sucesso, com 99,75% de masculinização. E o agradecimento ao CNPq, ao projeto BRS, à Aqua-BNDES, à Embrapa e ao meu orientador. É só. Isabelle, o trabalho é excelente, né? O seu trabalho. Eu fiz aqui umas ponderações, queria falar. Análise, qual que você fez? A análise foi a observação, foi feito o selecionamento de 100 peixes e foi feita a retirada da gônada para fazer um percentual da taxa de masculinização.
Ok, porque nos seus resultados, tentou a média, né? Não falou se deu diferença, eu não vi os valores de desvio padrão. Então, a minha sugestão era você trabalhar um pouco melhor esses resultados. Tentar. Porque você observou quantos peixes de cada tratamento foram observados? Foi observado de cada tratamento 400. Esses 400 foram preparadas lâminas para identificação sexual? Uhum. Ok. Como uma recomendação, só para trabalhos futuros, porque o trabalho é muito interessante, gostei muito da sua apresentação. Algumas horas, né, você teve uma certa gagueja, mas isso faz parte, né, do aprendizado. Ensaios, com mais ensaios, você consegue aperfeiçoar e deixar essa apresentação mais segura. E também você tinha falado já os materiais e métodos, daí você entrou em resultados, daí você falou em materiais e métodos de novo, tentar uma sequência linear da apresentação. Mas, de modo geral, sua apresentação foi muito boa, tá bom? Então, parabenizo pelo trabalho e sugiro aí, com o tempo, né, cuidar esses detalhes aí, ok? Então, obrigado por sua apresentação. Da minha parte era isso. Ok, parabéns então, Isabelle, pela sua apresentação. Vamos passar para o Michael, o Michael. Boa tarde, pessoal. Eu sou acadêmico de Engenharia de Agricultura, me chamo Michael, e eu vou apresentar para vocês o seguinte trabalho: avaliações de diferentes formas de entrada de água na agricultura de tilápia do Nilo, realizada em sistema de recirculação. Não está indo... Aí. Como já sabemos, a tilápia ela é uma espécie que se destaca muito pelo seu ótimo desempenho, alta rusticidade, facilidade na obtenção de alivinos e adaptação a diferentes tipos de sistema de produção. E também podemos contar bastante com a sua aceitabilidade no mercado, né, do consumidor. O Brasil ele tem um percentual de produção de tilápia muito grande, ou seja, a produção de tilápia equivale a 57% de toda a produção de peixes, né? Isso faz com que o Brasil seja o quarto colocado no ranking mundial de produção de tilápia. Okay? Levando em conta as pisciculturas, devemos prestar bastante atenção na sua forma jovem, que ela é de extrema importância em toda a cadeia produtiva, visando o fornecimento contínuo para engorda, abate e comercialização. Na piscicultura, também é necessário que haja um aprimoramento, ou seja, tipo um desenvolvimento de tecnologia nas fases larval e juvenil, para que o seu fornecimento para engorda seja uniforme e com maior controle, né? Agora, falando sobre o sistema de recirculação, que é um dos sistemas mais utilizado para ter esse controle, o sistema ele é baseado, como o próprio nome dito, na recirculação da água. Isso faz com que ele tenha um 90% de aproveitamento da água, fazendo você também ter uma maior eficiência, maior economia, e você tendo um controle da movimentação da água. Esse fluxo de água ele também é interferido pela geometria da unidade de produção, ou seja, tipo, o formato do tanque, o formato da sua unidade, onde você vai estar praticando o cultivo, sendo ele quadrado, retangular, ou mais retangular, quadrado, circular ou octagonal mesmo. E esses formatos, eles fazem com que a unidade ela tenha os volumes mortos, que é onde eu quero encaixar aqui. Ou seja, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes formas de entrada em águas do tanque retangular no sistema de recirculação, na qualidade de água e desempenho produtivo da tilápia do Nilo. Tá.
O experimento ele foi realizado na UFGD, onde ele teve uma duração de 30 dias, tendo uma quantidade de 720 larvas, divididas em 12 unidades. Ou seja, cada unidade experimental tinha 60 larvas, e cada unidade experimental também tinha uma capacidade de 25 litros. As dimensões dessa unidade eram de 17 centímetros de altura, 35 de largura e 42,3 de comprimento. Cada unidade tinha uma densidade de larva de 3 larvas por litro. O sistema ele era composto por um filtro mecânico, um biológico e um sistema de bombeamento. Aí as formas de tratamento eram com 3 tipos de entrada diferentes de água. Ou seja, S, que significa superior, V vertical, submersa, e DV também a dupla vertical, também submersa. Aqui, não sei se vocês conseguem ver um mouse. Tá, enfim, se não conseguir, no quadro A está a entrada superior, a entrada mais comum e utilizada em produções. No quadro B, uma variação da entrada, sendo ela superior ou vertical, submersa. E no quadro C, uma entrada dupla vertical. Abaixo aqui, mais para frente, eu vou explicar o que significa esse número. 1, 2, 3, 4, 5. São os diferentes pontos de onde foi medido foi tirado a medida de oxigênio, né, para verificar os volumes mortos. Ok. Dando continuidade, então, o experimento ele foi controlado com uma vazão de 80 litros por hora, sendo que 4 vezes do volume da água foi trocado por hora. Não houve controle de temperatura e nem de oxigênio. Tipo assim, foi feito as medidas, mas não teve o controle no sistema em si. 10% da renovação da água sempre que a gente via lá no filtro que estava com uma desigualdade, perca por evaporação ou até perca por alguns outros vazamentos em si. A alimentação ela foi distribuída 5 vezes ao dia, sendo nos horários 8 horas da manhã, 11, às 13 da tarde, às 15 e às 17. Ok. Após o fim do experimento, foi feito uma coleta de dados. Do desempenho produtivo, os peixes eles foram colocados anestesiado sobre a substância extraída do óleo de cravo, que é a mais utilizada. A diluição desse óleo de cravo foi de 150 mililitros por litro, né? E aí os dados coletados foram os seguintes: comprimento, peso, só confirma. Comprimento, peso, fator de condição, sobrevivência e isso mesmo. Comprimento, peso, fator de condição e sobrevivência. Já na qualidade de água, foram coletados uma vez por semana os dados, sendo eles o pH, oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos. Falando sobre a análise estatística, que foi como a gente avaliou nossos dados, ele foi submetidos ao teste submetidos à ANOVA, né? E quando houve diferença, eles foram submetidos aos testes de Tukey. Aqui, sobre os resultados do desempenho produtivo. Sobre o peso, não houve diferença, ou seja, a diferença que teve foi menos de 1 grama, podendo variar entre 1,34 a 1,35. O comprimento final, ele também teve essa variação de menos de 1 centímetro, sendo a menor medida com 42,95 a 43,153. A taxa de crescimento específico não foi acima de 14%. O fator de condição para a entrada superior foi de 1,54, dupla vertical 1,70 e única vertical 1,68. A taxa de sobrevivência também foi acima dos 84%. Vocês conseguem ver basicamente essa tabela? Ou ficou meio ruim? Porque eu coloquei ela aqui para ver na apresentação, aí dá para ver melhor. Mas enfim, sobre a qualidade de água, o pH ele teve uma variação de 6,45 a 7,92,
Os menores valores foram no dia 28, sendo 6,45, 6,57 e 6,55. A temperatura, ela teve uma variação também de 24 graus a 33 graus, com menor valor no dia 21. Você pode observar que tem uma variação um pouco perceptível. Os sólidos dissolvidos foram observados nos dias entre a segunda semana, no dia 14, o seu menor valor. A condição elétrica também foi observada de acordo com também no dia mesma semana dos sólidos dissolvidos. Uma coisa que eu queria pôr aqui é que a gente pode observar uma variação, na verdade uma correlação entre a temperatura e o oxigênio dissolvido. Na semana em que a temperatura foi identificada como mais baixa, houve uma concentração maior de oxigênio. Isso comprova outros estudos que a gente andou dando uma olhada também. E outra coisa é sobre a condutividade elétrica e a quantidade de sólidos dissolvidos. Conforme foi tendo o aumento dos sólidos dissolvidos, a quantidade elétrica também aumentou. Isso dá para entender que tipo, a quantidade de sólidos está ligada à quantidade de íons, né, relacionado também no meio, né? Isso faz com que a quantidade elétrica aumente. Sobre a qualidade de água. Como foi medido em diferentes pontos, você pode observar que na primeira semana houve uma diferença entre os pontos 2 e 5. Na segunda semana, no dia 21, houve a diferença entre o ponto 1 e 2. E na última semana, entre o ponto 2 e 3. Isso. Já o ponto 4, ele não houve diferença entre os outros pontos. Ok. Considerações finais. O movimento de água para a entrada vertical submersa pode não ser eficiente na oxigenação do centro e das extremidades do tanque retangulares, em tanques com relação comprimento e largura de 1,20 m. Né? É possível realizar a larvicultura de tilápia no Lila com a entrada superior sem ter efeitos negativos no desempenho produtivo e na qualidade de água. Ou seja, tipo, não houve diferença, porém, tipo, você consegue observar que houve um melhor fluxo, né? O nosso trabalho ele foi feito também com um fluxo de água, esqueci de comentar, 3,2 vezes por hora, né? E segundo os estudos que a gente buscou para fazer esse trabalho, só há efeitos negativos para uma troca de água de 3 vezes inferior a 3 vezes. Aí eu gostaria de agradecer à Universidade Federal, né, que disponibilizou o local e os cursos, né, e a bolsa também, e também a todos os alunos que ajudaram na realização do projeto. Aí eu acho que basicamente isso. Peço desculpa um pouco pelo nervosismo, mas... Tá certo, Michel. Agradeço, então, o seu tempo. Passo a palavra para o professor Adair. Seu tempo foi de 12 minutos. Michael, parabéns pela sua apresentação. Eu confesso que eu não notei seu nervosismo. Achei sua apresentação muito boa, bem pausada. E assim, o nervosismo faz parte. Fica tranquilo que eu mesmo, como professor, mesmo quando vou fazer alguma apresentação em algum evento, congresso, o nervosismo faz parte. Mas assim, você soube controlar muito bem na apresentação. Um trabalho muito interessante mesmo. Uma recomendação para melhorar a questão dos slides, a apresentação muito gostosa visualmente de enxergar, muito boa a sua apresentação, a elaboração dos slides. Você só comentou as variáveis, né? Eu ia sugerir para trazer elas para a apresentação, as variáveis analisadas. Você só deixou o tópico e não trouxe as variáveis. Eu senti falta isso lá no Materiais e Métodos. Sim. Uma pergunta: por que você acha que no desempenho produtivo não teve diferença entre as variáveis analisadas, mas na qualidade de água teve diferença? Por que se atribui essas diferenças na qualidade da água? Então, conforme nosso estudo foi ver o volume mortos, né, que isso influencia na produção com uma densidade maior, a gente buscou tirar esses volumes mortos, colocar um fluxo, né?
E isso fez com que a qualidade de água em si teve uma diferença melhor. Aí fez também com que os resíduos, né, ali no componente fossem retirados do meio, né, fazendo o desempenho produtivo também ter um melhor. A gente comparou com um trabalho do Tachibana e o crescimento e comprimento eles foram superiores ao trabalho dele. Tá? Perfeito. O sistema de recirculação, para cada tratamento, era individual? Ou era todas as caixas dos tratamentos eram conectadas a um único filtro, por exemplo? Sim, sim. Era todos conectados a um único filtro. Eu esqueci de mencionar isso aí. Então, a qualidade de água, tipo, ela só houve variação conforme o tratamento. Ou seja, tipo, toda a água era uma só, diferente do tratamento. Entendeu? Eu notei que teve diferença porque você coletou em diferentes lugares em cada tanque, né? Sim, sim, exatamente. Ou não, só foram nos locais que você considerou os mortos, né? Foi em diferentes lugares mesmo. Nos pontos lá onde eu coloquei, sabe, 1, 2... Eu tinha que ter voltado naquele slide para ficar melhor essa parte. Cada tratamento foi coletado naqueles mesmos pontos, entendeu? Entendi. Não, eu achei seu trabalho muito interessante, Michael, parabéns. E é isso. Espero que você continue aí, né, desenvolvendo mais trabalhos aí, né, com essa temática aí. Parabéns, obrigado. As minhas considerações são essas, ok? Ok, obrigado. Ok, parabéns então, Michel. Agradeço a participação e passo a palavra para a Rayane. Bom, boa tarde a todos. Eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Agricultura e eu trago um trabalho sobre qualidade de água e uma produção de tilápias do Nilo em um tanque lonado. Uma breve introdução sobre a mudança de hábito das pessoas e um grande crescimento da população exige com que nós tenhamos alimentos para disponibilizar para a população. E no sistema de produção de pescado, o grande sucesso, ele depende da qualidade de água, porque como a gente aprende e insiste muito em dizer, nós cultivamos a água e temos como produto o peixe. Com isso, com a produção, nós temos as matérias orgânicas provindas da ração, das fezes e da fertilização dos viveiros. No caso do estudo, o viveiro era lunado, então a fertilização era feita somente na água, não houve fertilização na terra. E essas matérias orgânicas, quando elas fogem do controle, elas trazem um impacto negativo no desenvolvimento da espécie. As aferições dos parâmetros, monitoramento e acompanhamento, elas trazem ao ambiente as condições ideais para o desenvolvimento dos animais, do cultivo, e também para o produtor ele vai indicar qual é o manejo correto que ele deve fazer, se ele deve interferir ou se ele deve manter a produção do jeito que está para manter uma aquicultura sustentável e ecológica. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os parâmetros físicos e químicos na produção de tilápias no Nilo em tanque lonado. O trabalho ele foi conduzido na UFGD e os viveiros eles estavam na área aquícola do curso de Engenharia de Agricultura e eles tinham uma dimensão aproximada de 50 metros cúbicos. O sistema de criação ele era de recirculação, com filtros mecânicos e biológicos, possui uma caixa de decantação e um sombrite para reduzir a incidência solar direta no viveiro, um viveiro em estudo. Essa é uma imagem da área, é possível verificar o sombrite e o sistema de recirculação. A gente utilizou 300 tilápias, elas estavam em fase de terminação.
A taxa de arraçoamento ocorria 3 vezes ao dia e foi utilizada a ração comercial, contendo 32% de proteína bruta. E o período de coleta dos parâmetros, eles foram realizados com intervalos de 15 dias nos meses iniciais do ano. E as aferições sempre foram feitas no período diurno. Ocorre uma variação, mas eu retorno a falar disso mais para frente. Os parâmetros que nós avaliamos foi o pH, oxigênio dissolvido, temperatura, transparência e condutividade elétrica. Esses parâmetros foram realizados no local, no viveiro mesmo, e tiveram ainda os parâmetros de amônio, ortofosfato, nitrito e alcalinidade, que foram realizados em laboratório, sujeito às análises laboratoriais. Os resultados que eu trouxe são dos 4 meses iniciais, não respectivamente janeiro, fevereiro, março e abril. Eram dos meses de maior incidência solar, onde tivemos uma pequena variação de temperatura e, devido à maior incidência solar desses meses, a variação de oxigênio dissolvido manteve a média sempre acima de 5 miligramas por litro, que é considerado ideal, e o pH também sempre manteve-se na faixa ótima considerada, que seria o pH neutro, né? Nessa outra tabela, eu trago os parâmetros de condutividade elétrica, transparência e alcalinidade. A condutividade elétrica e a transparência eram medidas no local. Pelo fato de ser em período diurno, era possível medir a transparência. E nos 2 primeiros meses iniciais, houve variação na condutividade elétrica e na transparência devido à alta produtividade que o viveiro se encontrava. Com isso, foi submetida à troca parcial de água e, nos meses posteriores, esses parâmetros retornaram ao normal. Assim aconteceu também com a alcalinidade. Aqui, nesses gráficos, eu trago os valores de amônia e também no outro gráfico tem os valores de amônia, ortofosfato e nitrito. No valor de ortofosfato, foi interessante analisar porque tem poucos estudos relacionados a isso. E num estudo que eu verifiquei, os valores de ortofosfato só eram letais aos peixes acima de 400 miligramas por litro. E o nosso estudo não apresentou esses valores, então não houve diferença significativa para o desenvolvimento dos peixes. E os valores de amônia, ele teve esse pico no seu valor por conta do mesmo motivo da alta proliferação do produtor primário. Aqui os parâmetros que eu falei que eu ia entrar eu ia explicar depois. Nós fizemos no final do estudo uma análise de 24 horas para avaliar o oxigênio dissolvido, a temperatura e a condutividade no decorrer de um dia. É possível verificar que, quando houve a maior incidência solar, era onde o oxigênio ele se manteve acima da média. Então, o viveiro estava de acordo com que os peixes se desenvolvessem no seu melhor âmbito, e quando a incidência solar diminuía, o oxigênio ele diminuía consideravelmente. E isso é possível visualizar e mostrar ao produtor que nos períodos que não há incidência solar é necessário utilizar a aeração. Mesmo com a aeração da circulação de água, não foi suficiente para os peixes. E isso causa um estresse e também diminui o desenvolvimento deles para diminuição do cultivo, do tempo de cultivo. Houve diferença significativa. Os testes de variância foram feitos por ANOVA e os demais pelo teste TUC. Aqui também trago um gráfico a respeito dos 2 parâmetros principais, que é o oxigênio dissolvido, que vai causar o estresse nos animais no período noturno, por conta da competitividade entre os produtores primários e os animais. E a variação de temperatura já esperada, por conta da maior incidência solar durante o dia, a temperatura eleva. Mas no período noturno a temperatura não diminui tanto assim,
a ponto de estar em ponto crítico para o desenvolvimento dos animais. Então, foi avaliado nesse trabalho que houve diferenças significativas no nitrito e ortofosfato, mas não prejudicou o desenvolvimento dos animais. E também houve diferença no período de 24 horas, ocorrido devido à grande proliferação dos produtores primários e também pela incidência solar. Eu faço agradecimento ao FGD pela disponibilidade do local e da bolsa, ao grupo de estudos e também ao meu orientador. Creio que seja isso. Isso, passa a palavra para o Daí. Foram 9 minutos. Aí, Tudo bem. Rayane, eu vou fazer algumas perguntas, né? Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, pela condução. Né? É muito bacana ver a produção de vocês e uma produção de alta qualidade. Vou fazer algumas perguntas só, né, para eu entender um pouco mais do trabalho. Como foi feita a coleta da água para análise? Foi coletado num ponto, vários pontos? Você poderia me explicar um pouco melhor? Eu optei por coletar em um ponto só, que seria distante da entrada de água do chuveiro para não dar variação no oxigênio. Um ponto mais distante da entrada de água. E eles eram armazenados em garrafas, mesmo, e levados, conduzidos até o laboratório para fazer as análises feitas lá. Perfeito. Então, você coletou somente em um ponto, né? Sim. No de 24 horas, nós coletamos na maior profundidade e na menor profundidade, na superfície. Mas não houve diferença. Perfeito. Esse sistema não era oxigenado, né? Ele era somente oxigênio natural, né? Sim. Foi colocado algum fertilizante na água? Foi feita alguma adubação no início? Como os peixes já estavam em fase de terminação, nós avaliamos somente a fase de terminação, a fertilização dele ocorreu de forma da ração mesmo, em contato com a água, daí os produtores primários. Foi assim que ocorreu, mas houve correções feitas durante o estudo para corrigir a qualidade de água deles. Pois os peixes ficavam estressados, boquejando e assustando. Perfeito. Você pode me explicar qual que é o efeito do ortofosfato na água? Sim. O ortofosfato, ele causa letalidade no juvenil. O que é avaliado letalidade no para a fase final. Então, os pontos que a gente avaliou estavam com um nível de segurança. Mas a principal relação entre o ortofosfato e a qualidade de água é do solo e da ração. Ele é dissolvido na água e fica presente na água. Perfeito. Eu só ia falar para você fazer uma observação, Rayane. Eu olhei que você colocou num slide, e agora fiquei até com dúvida aqui, que você colocou a condutividade elétrica em ppm. Essa unidade de medida está correta? Está correta. É o que apresenta no condutor e é a medida que eu trouxe apresentando. Ok. Tá só uma confirmada, tá? Eu peço para você, né, posteriormente, verificar o condutivímetro se é realmente essa unidade de medida. Ok? Então tá, parabéns, Rayane. As minhas considerações seriam somente essas, tá? E espero que você continue com trabalhos nessa área que são muito importantes para a atividade aquícola. Tudo bem, obrigada. Obrigado, então, Rayane. Parabéns pela apresentação. Quero chamar agora a Tuane. Estou aqui, vou abrir a minha janela, tá? Eu vou falar sobre
larvicultura de tilápia em sistema de recirculação de água, dimensionamento e determinação de custo, implantação e produção. Como já muito dito aqui, a produção nacional da tilápia, na verdade dos peixes em si, no Brasil, ele vem ganhando crescimento muito exponencialmente. E no ano de 2019, ele teve uma produção total de 758 mil toneladas, sendo 57% delas a tilápia. O que é 57% desse tudo? 432 mil toneladas de peixe era tilápia. Ele tem uma aceitação muito boa, não só no Brasil, quanto mundialmente, né? Dentre as diversas estágios de produção, tem a larvicultura. A larvicultura, ela é um dos, não principal, porque eu acho que toda fase tem que ter um olhar único para ela, porque quem produz tem que estar ali cuidando, né? E a larvicultura, ela tem que ter um olhar um pouco mais específico, porque ela também é onde ocorre a reversão sexual, onde o peixe passa de fêmea, a maioria para macho, onde tem o melhor aproveitamento do filé. E para esse controle, um dos sistemas indicados para ter melhor esse controle é o sistema de recirculação de água. Ele é mais conhecido como RAS, mas só que a sigla é em inglês, e traduzindo seria o SRA. E para se ter um bom sistema de recirculação, é necessário que você analise o custo de implantação e a rentabilidade, porque muitas vezes, dependendo da quantidade que você irá produzir, não é rentável produzir em sistema de recirculação de água. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Tá. O objetivo do meu trabalho foi realizar o dimensionamento do sistema de bombeamento e do filtro biológico para um sistema de recirculação destinado à larvicultura de tilápia do Nilo, com foco em avaliar o custo de implantação e de produção durante o período de cultivo. O meu trabalho ele tem 3 principais pontos: os parâmetros produtivos em instalação, dimensionamento do filtro biológico e bomba, e o custo de implantação e de produção. O primeiro ponto é os parâmetros produtivos em instalação. Foi feito na Universidade Federal da Grande Dourados, com capacidade de 6 unidades de produção, e cada um contendo 60 litros. E considerou-se uma simulação de produção com 3 densidades: uma de 1 pós-larva por litro, a segunda de 3 pós-larva por litro e a terceira de 7 pós-larva por litro. Os parâmetros zootécnicos desses animais, eles variaram pouquíssimos, porque no início teve diferença na simulação 1, da 2, da 3, devido à densidade de estocagem. No início teve 360 animais na primeira, 1.080 na segunda e 2.520 na terceira. O peso inicial de ambos era o mesmo, o peso final também foi o mesmo, o comprimento inicial também foi o mesmo, que era 12,52, comprimento final 43,23 para todos. E a biomassa, ela também variou devido à densidade de estocagem, porque cada um continha uma densidade, né? A biomassa final, a mesma coisa, variou devido à densidade de estocagem, e a densidade de estocagem foi na primeira simulação foi de 1, na segunda de 3 e na terceira de 7 larvas por litro. O arracionamento, ele foi calculado com 10% do peso vivo dos animais. E a ração, ela foi ofertada diariamente para todos as densidades de estocagem, para a mesma, que foram de 5 repetições durante o dia. O período de cultivo durou 30 dias e a taxa de sobrevivência foi de 95%. O dimensionamento do filtro biológico e da bomba. Para o dimensionamento do filtro biológico, utilizou-se 3% da capacidade de metabolização de amônia do arraçoamento diário. Considerou-se o fornecimento da dieta na quantidade de 10% do peso vivo, e a altura nanométrica, que esse foi para parte do bombeamento, utilizou-se a fórmula de Haas-Wilson. O filtro biológico, ele foi calculado
de acordo com essas 3 simples fórmulas. A primeira, que ela indica a quantidade de dieta fornecida diariamente. A segunda, N é o número de vezes, tá? A segunda é a quantidade de amônia adicionada ao sistema diariamente. E D seria a quantidade de dieta. E a terceira seria para você calcular a área de substrato que você iria colocar no seu filtro biológico para poder metabolizar as bactérias nitrificantes, para poder deixar essa água pura para os animais não morrerem, né? Daí, para o conjunto motobomba, ele se utilizou essa fórmula que é de potência do conjunto do motor da bomba. E ela tem altura nanométrica, que é essa aqui do meio. Essa altura nanométrica ela foi calculada de acordo com a fórmula de Hauswirth. Ela puxou outros parâmetros, mas só que seria muita coisa para falar em 10 minutos. O meu sistema ele foi dimensionado e foi montado dessa fórmula. O número 1, aqui do lado, vocês podem notar, esse aqui é o filtro biológico. Esse daqui, número 4, é a bomba. Daí tem a entrada de água, que cai para as caixas de produção. Daí a saída de água, que é a 3. Daí esse foi o sistema de recirculação que nós fizemos. Tá. O custo de implantação de produção, ele foi dividido em 2. Em benfeitorias e em máquinas e equipamentos. Benfeitorias, e ele também continha as especificações, a quantidade dos produtos, o valor total e a vida útil, porque esses valores vão ser todos úteis na hora de calcular o custo de produção. Então, no benfeitorias foi gerador de energia, mesa, balança, balde, pulsar, termômetro e saco de argila expandida, que seria para o filtro biológico. Máquinas e equipamentos foi a bomba de água, caixa d'água, unidade de produção, válvula de retenção, torneira, cano de 25, 50 a 100 milímetros, T de 90 graus, saída bilateral, T de 90 graus, flange, joelho, e adaptador e anel de vedação. Esse foi o custo de implantação e de produção. Tá. A potência utilizada da bomba para suportar esse sistema, depois do cálculo que foi feito, foi identificado que era necessário uma bomba de meio cavalo. Isso iria gerar um consumo mensal de R$264, sendo a vazão do sistema de 0,002 metros cúbicos por segundo e a perca de carga total. Essa vazão seria necessária para manter os peixes tranquilamente bem e de renovação de água. Também foi feito o cálculo para analisar a área de substrato em metro quadrado que será necessária para o crescimento das bactérias metabolizadoras de amônia com as diferentes densidades de estocagem. Por que foi feito isso? Porque você não pode montar um sistema e produzir 3 larvas e achar que ele vai ter um sistema de filtro biológico, tá? Você não pode montar um sistema de 3 larvas por litro e achar que ele vai ter o mesmo desempenho quando você colocar 7, porque ele não vai suportar ele não vai suportar os resíduos do meio para deixar apto para o peixe se reproduzir. Tá. Os valores estimados para a implantação desse sistema de recirculação foi de R$ 2.849. Ele não teve diferença entre as outras densidades. O que variou só um pouquinho foi a quantidade de ração, porque você utiliza um pouco a mais. Foram diferenças bem significativas, que no final não iria dar em nada. Então, nós fizemos um indicador financeiro para a agricultura de tilápia em sistema de recirculação, nas 3 densidades totais. Daí, analisamos o custo operacional total, o custo operacional efetivo e a margem líquida. Vocês podem observar que tanto para 1, para 3 e para 7, o custo operacional total, ele não vai ter variável significativa. O custo varia muito pouco. Então,
não vai gastar muito para produzir mais, ou você vai gastar muito para produzir menos. E o custo operacional efetivo, a mesma coisa, não teve diferenças significativas. Mas a margem líquida já teve, porque o retorno no final do desenvolvimento, quando você já atinge a meta para... Oi? Quando você atinge a meta para você poder vender o retorno dessa produção, você nota que só tem retorno a partir de 7 larvas por litro. Então, é inviável você produzir menos peixes nesse sistema se com 7 larvas o seu sistema consegue suportar e você não tem... você não chega na margem líquida negativa, o que está acontecendo com 1 e 3 larvas por litro. Tá. E observou-se que os principais custos dessa produção foi em custo com energia, depreciação e mão de obra. E esse gráfico de pizza, né, você pode analisar que o primeiro ele é com 1 larva, o segundo é com 3 e o terceiro é com 7 larvas por litro. Eles não têm diferenças significativas. O que varia, por exemplo, a energia. Quando produz 1, é 44%, e quando você produz 7, já diminui para 42%. Não que você não vai consumir a mesma quantidade, mas você vai ganhar mais com isso, entendeu? Então, as considerações finais que eu tenho é que, analisando o rendimento econômico do empreendimento de um sistema de recirculação de água de pequena escala, notou-se sua viabilidade a partir de 7 pós-larvas por litro. Quanto maior a intensidade de produção, maior terá que ser a área de extrato do filtro. Então, é necessário analisar antes de começar a se produzir. Você fazer uma análise de custo operacional, ela pode te indicar que você pode produzir mais com o mesmo sistema que você tem. Mas só que você pode produzir mais, porém o seu filtro biológico você vai ter que alterar um pouquinho. Então, você pode ter um retorno a mais, mas só que você tem que tomar cuidado com alguns outros pontos. E meus agradecimentos vai à Universidade Federal da Grande Dourados, à Bolsa de Extensão Científica, a disponibilidade do local para a realização do estudo, a minha orientadora e os meus amigos que ajudaram no experimento. Obrigada. Ok, Tuane, foram 13 minutos. Eu passo a palavra para o professor Odair. Então, Anne, parabéns pelo seu trabalho, é muito interessante. Vou te dar um puxão de orelha, tá, agora, porque assim, eu considero muito importante cuidar com o português. A hora que eu vi considerações ali, eu fiquei chocado. Você escreveu considerações errado, então muita atenção na apresentação, principalmente com questão da gramática, né, da escrita correta. Ok, Tuane? Beleza, eu acho que foi bem... Desculpa, foi bem diferente, mas eu não notei. Não, tranquilo, isso acontece, tá? Mas, assim, tomar bastante cuidado com a escrita, né? Assim, numa apresentação, e assim, um erro bem grosseiro, assim, que você escreveu, né? Com espaço ainda considerações, né? Eu achei que era um erro do meu Word, porque eu apertava e ele não excluía aquele espaço. Ah, perfeito, não, tranquilo, tá? Só não queria deixar passar, porque, assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção, tá bom? Sim, tudo bem. Tá, queria fazer uma pergunta. Você dimensionou o seu sistema baseado na recirculação, né, na bomba e na amônia. E na amônia, que é o filtro biológico. Isso aí. Então, eu senti falta, eu queria que você me explicasse, porque quando a gente dimensiona o sistema de recirculação, o primeiro item que a gente vai verificar é o oxigênio. Você chegou a fazer alguma coisa com oxigênio? Com oxigênio, não. Mas só que... Não cheguei a fazer oxigênio. Porque, assim, o dimensionamento do oxigênio é o primeiro, porque é o primeiro fator limitante numa produção intensiva, que é o caso do sistema de recirculação. O primeiro fator é o oxigênio.
Aí o segundo fator é amônia, e daí depois a gente vai para a quantidade de fluxo de água que a gente necessita. Então, assim, eu considerei a falta do oxigênio falar assim, algo grave, para você não mencionar no sistema de recirculação. O meu trabalho, ele foi vinculado com outro, que ele foi analisado os parâmetros da água, daí de fato analisou esses parâmetros, qualidade da água e tal, mas só que eu deveria ter incluído no meu trabalho. Não, talvez eu não me expressei corretamente, Tuane. É assim, o seu trabalho é o dimensionamento de um sistema de recirculação de modo geral, não é? Uhum. Então, você fez os custos desse sistema, uhum. Correto? Então, os custos têm que entrar o sistema de oxigenação da água. Ou você não utilizou um soprador de ar, bomba de ar. Não foi utilizado, porque não foi necessário. Por conta da densidade de estocagem. Daí a caída de água já era suficiente. Okay. Porque as torneiras ficaram um pouco acima, né? Daí aquela entrada de água já era suficiente, porque a densidade de estocagem foi pouca. Então faltou mencionar isso, né? Faltou mencionar, talvez, apesar que a vazão é necessária para o cálculo da bomba. Mas, assim, quando a gente fala em sistema de recirculação, no meu entendimento, ele é um sistema que, em primeiro lugar, é o oxigênio, né? Porque, assim, é alta densidade, né? A gente tem que aproveitar todo o sistema que a gente está tendo gasto com o filtro, com a movimentação de água. Então, oxigenar a água é uma das fontes também, até para absorção de compostos orgânicos presentes no sistema. Ok. Mas isso você conversa com a sua orientadora, né? É só o meu ponto de vista. Outra coisa que eu queria pedir, você colocou algumas fórmulas ali de dimensionamento, por exemplo, da área de substrato. Qual foi a referência? Qual autor você utilizou para utilizar essas equações? Foi utilizado outros artigos com base. Daí tem os nomes dos artigos, dos autores. Então, só uma sugestão para trabalhos futuros, ou mesmo para corrigir, você tirou a equação de um artigo, coloca a referência, né? Coloca ali, ó, essa equação é baseada, por exemplo, vou citar aqui o meu nome, Diemer et al. Alguma coisa, né? Entendeu? Colocar a referência de onde você tirou as equações, eu acho isso importante, tá? Beleza. Porque ela não é uma equação elaborada, desenvolvida por você. Então a gente tem que dar o mérito para quem desenvolveu, tem que fazer essa citação. Ok? Ok. Fazer outra pergunta. Qual que era a potência da bomba? Meio cavalo. Ah, isso mesmo. Meio cavalo, você colocou um cavalo lá no... Meio CV. Cavalo vapor, né? Lembra que você está numa instituição de ensino superior, então a gente tem que ter esses cuidados, não é cavalo vapor ou CV, que é a abreviação. Ok? Ok. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Você escolheu a argila. Qual que é o custo da argila? Por que você escolheu a argila para o filtro biológico? A argila expandida foi uma escolha, é uma das melhores para filtro biológico, né? Nós usamos uma quantidade de 25 quilos. Na verdade, compramos um saco de 25 quilos, né? E ela teve o custo de R$60. Ok. Uma recomendação também, quando que você fez o levantamento dos custos, a data ou o ano? Foi o ano passado. Então tá, é importante trazer essa data para o trabalho também, tá? O levantamento de custos foi feito no ano de 2019, né? Então é importante, tá bom? Bom. Você fez algum filtro mecânico ou somente filtro biológico? Só filtro biológico.
Ok. Você acha que precisa do mecânico? Para esse sistema, não. Porque, foi uma densidade muito baixa. Não, na verdade, eu vou me corrigir. É necessário, sim, um filtro mecânico, sim. Porque, futuramente, você pode ter erros ou problemas com microalgas na entrada de água. Perfeito. Então, Tawane, minhas considerações eram essas, né? Toma cuidado com essas observações que eu falei. Eu não estou aqui para, né, fazer nenhuma punição, apenas para contribuir com a sua formação, tá bom? Não, tudo bem. Muito bom. O trabalho é muito interessante, né? Precisa algumas ponderações, né? Mas, assim, é excelente o seu trabalho e sua apresentação também foi muito boa, tá bom? Obrigada. Então, era isso. Ok, quero agradecer a Tawane, parabéns então pela avaliação. Como FGD, agradecemos aos autores, né, que puderam apresentar, e os certificados serão disponibilizados, né, no portal do evento. Quero agradecer também ao Dr. Odair, pela presença, né, com certeza contribuiu muito, né, acredito na vida acadêmica desses autores. E se o senhor tem direito, quer falar alguma coisa mais, uma palavra final? Queria parabenizar todos os estudantes. São trabalhos assim muito relevantes para a área de aquicultura, trabalhos muito bons, de excelente qualidade, e fico muito feliz em poder ver, né, tantos estudantes aí fazendo pesquisas na área da aquicultura. Para mim é uma satisfação muito grande, porque é uma atividade que está crescendo muito no nosso país e precisa aí de mão de obra especializada, técnica. Então, fico muito feliz em ver a qualidade do trabalho de vocês aí. Então, parabéns a todos e obrigado aí por essa oportunidade em estar avaliando esses trabalhos. Ok.